O banco entrou com ação de execução contra a sua empresa. A partir desse momento, a empresa deixa de lidar apenas com a cobrança. Agora existe um processo judicial em andamento. E isso muda completamente o cenário. Porque a partir daqui, o banco pode pedir medidas para tentar satisfazer aquele crédito. E é justamente nessa fase que podem surgir bloqueios de contas, penhoras e outras medidas que afetam diretamente o patrimônio da empresa. Se a sua empresa acabou de receber uma ação de execução, eu diria que existem 3 providências que precisam ser tomadas. E a primeira delas é entender exatamente o que o banco está executando. Saber que existe uma dívida é muito diferente de compreender exatamente o que está sendo cobrado naquele processo. Em muitos casos, aquela execução decorre de um contrato que foi renegociado uma ou mais vezes. O valor apresentado pelo banco pode ser resultado de anos de juros, encargos e até da consolidação de operações anteriores em um único contrato. Por isso, antes de pensar em acordo ou em uma defesa, é preciso entender exatamente qual contrato está sendo executado e como o banco chegou ao valor que está sendo cobrado. A segunda providência é entender em que momento a execução se encontra. Muitos empresários acreditam que a execução é apenas o início de uma cobrança judicial, mas o processo pode estar em fases muito diferentes. Em alguns casos, o banco acabou de ajuizar a ação, em outros já existem pedidos de bloqueio de contas, penhora de bens ou outras medidas constritivas. Em outros, essas medidas já foram determinadas pelo juiz. Compreender em que momento processual a empresa está faz toda a diferença. Porque é isso que permite avaliar quais riscos já existem e quais medidas ainda podem ser adotadas. E existe um detalhe importante. Em uma execução, os prazos passam a ter um peso enorme. Porque dependendo da medida que está sendo discutida, deixar o tempo passar pode reduzir significativamente as alternativas da empresa dentro do processo. A terceira providência é entender quais formas de defesa realmente existem naquele caso. Receber uma execução não significa que não exista mais espaço para discussão. Cada processo possui características próprias. Por exemplo, pode ser necessário discutir excesso de execução, questionar encargos cobrados, analisar a regularidade do contrato que está sendo executado ou até impugnar medidas constritivas que já tenham sido determinadas. Também existem situações em que o bloqueio ou a penhora passam a comprometer a própria continuidade da atividade empresarial. Imagine uma empresa que depende daqueles recursos para pagar folha de funcionários, adquirir matéria-prima. Nesses casos, a discussão deixa de ser apenas financeira, ela passa a envolver os efeitos concretos que aquela medida está produzindo sobre a empresa. Isso significa que toda execução ou toda penhora será revista? Não. Cada caso possui uma realidade própria. Mas quando a medida judicial compromete a atividade empresarial, esses impactos precisam ser levados ao processo e demonstrados adequadamente. Isso pode exigir extratos financeiros, demonstrativos de fluxo de caixa, documentos contábeis e outros elementos capazes de evidenciar como a operação está sendo afetada. Uma empresa pode sofrer uma penhora e conseguir continuar operando. Outra pode depender exatamente daqueles recursos para pagar salários ou manter contratos essenciais. Juridicamente, as duas situações podem parecer semelhantes, mas empresarialmente as consequências podem ser completamente diferentes. É por isso que não existe uma resposta pronta para toda execução bancária. Existe um diagnóstico, e é justamente esse diagnóstico que define qual estratégia faz mais sentido. Se a sua empresa receber uma ação de execução, a pior decisão é acreditar que ela pode ser tratada como se fosse apenas mais uma cobrança. Quando a execução começa, a crise muda de patamar. A empresa precisa agir rapidamente, mas ao mesmo tempo não se pode dar ao luxo de agir sem entender exatamente o que está acontecendo. Se isso está acontecendo com a sua empresa, comenta aqui embaixo em que fase o processo está. Essa informação costuma definir muito mais do que o empresário imagina.